Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. A nossa querida Marlene Nobre lançou 11 livros pela editora Fé. Foram mais de 160 mil exemplares vendidos até o ano passado. No final de 2014, ela fez um apanhado dos 40 anos de convivência com o médium mineiro Chico Xavier e lançou o seu último livro, Meus Pedaços de Espelho. Nesse livro, ela fala dessa convivência íntima que ela teve com Chico Xavier. Vamos ouvir a observação que Chico fez sobre críticas. Eu estive trabalhando esses dias no meu livro, que fala sobre a minha amizade com Chico Xavier, relembrando fatos importantes, conversas, enfim, a nossa vivência nos 4 anos de Uberaba e nos mais de 40 anos após a minha vinda para São Paulo. Eu resolvi, então, relembrar aqui com vocês algumas cenas,
alguns ensinamentos do nosso querido Chico Xavier. O que vamos ver hoje aconteceu em julho de 1967. Chico completava naquela data 40 anos de mediunidade. E ele deu uma entrevista ao nosso querido amigo Jarbas Leone Varanda, do Movimento Espírita de Uberaba e do Triângulo Mineiro. Jarbas perguntou a certa altura, nessa entrevista de julho de 1967, sobre as críticas. E perguntou então ao médium: nesses anos todos, como você tem recebido as críticas e os ataques, os elogios e os sofrimentos de toda espécie, que sabemos ter sido uma constante em sua vida de médium? Chico respondeu: desde muito tempo, Emmanuel, o nosso caro orientador espiritual, me ensinou que a crítica é necessária a qualquer trabalho sério. E à vista disso, admito que todos aqueles que ainda não se afinam comigo estão em melhores condições para verem os meus defeitos. De vez que os nossos amigos, em nos estimulando para o cumprimento de nossas obrigações, se detêm muito mais nos bons desejos que apresentamos, interpretando, às vezes, os nossos votos de melhoria moral como realidades concretas, quando estamos apenas no capítulo das aspirações elevadas. Diz Emmanuel que precisamos dos amigos para acertar com os nossos deveres e dos adversários para corrigir as deficiências de que sejamos portadores. Entre uns e outros, estamos a caminho do que devemos ser, conforme os padrões de Jesus. Sofremos por nossos amigos, por não sermos a criatura ideal ou o tipo de perfeição que eles esperam de nós. E sofremos com os nossos adversários, porque nem sempre carregamos todas as imperfeições e perversidades que eles nos atribuem. Mas os espíritos benfeitores asseveram que devemos todos ter paciência uns com os outros, porque um dia chegaremos à vida maior, na qual nos amaremos mutuamente como verdadeiros irmãos perante Deus. Interessante a orientação de Emmanuel e tudo aquilo que se constituiu na vivência à risca de Chico quanto a esse conselho. Temos também no livro Inesquecível Chico, do nosso querido amigo Romeu Grise, algo que ele ouviu e que nos relatou no Inesquecível Chico. Diz-nos Romeu: após a longa reunião da noite, junto de outros confrades, Chico abordou a questão da crítica, respondendo a um dos circunstantes. A crítica dos amigos, diz Emmanuel,
é a pitada de fermento na massa para que o bolo cresça. E depois do efeito dessa frase, aduziu: sempre que criticado, eu vou orar para verificar se é verdade ou não. E quase sempre, eu chego à conclusão de que é verdade. 95% das vezes, eles têm razão. E os 5% outros, e ele fez uma reticência. Concluímos que estes 5% seriam as críticas infundadas. Depois de significativa pausa, Chico continuou: quando moço, nem sempre eu sabia aceitar a crítica. Magoava-me, sentia-me aborrecido. Vejamos alguns exemplos. No princípio, entusiasmado com a psicografia, recebia quase todos os espíritos que se aproximavam e queriam se servir de minha faculdade. Há 30 anos, Nilo Peçanha escreveu, por meu intermédio, uma página sobre o momento político em que vivia o país. Datilografei e enviei-a com carinho à Federação Espírita Brasileira. De volta pelo correio, recebi uma carta do presidente da instituição, na época o Dr. Guilhom Ribeiro, que também dirigia a revista O Reformador, aconselhando-me a não dispor minha faculdade para assuntos desse gênero. Na página, nada havia de construtivo. Fiquei aborrecido, continuou o Chico, mas aceitei a crítica do amigo. Vendo que o ouvíamos atentamente, Romeu é que diz isso, Chico prosseguiu. Mais tarde, recebi Guerra Junqueiro. As poesias estão no Parnaso. Entidade culta, barbas longas, olhos penetrantes, foi para mim motivo de muita alegria. E ele se deteve por uns momentos e encarou-nos novamente. Mas vejam vocês, certo dia apareceu em Pedro Leopoldo um senhor muito simpático e respeitável. Ele me trancou num quarto e foi enérgico comigo, expondo sua opinião. Chico, venho pedir-te para que não mais recebas mensagens desse gênero, seja em prosa ou em versos. O Espiritismo não veio para atacar ninguém. A polêmica nada constrói. Depois de uma pausa, o médium continuou. Desapontado, orei. Emmanuel manifestou-se, confirmando as palavras do visitante. Aquele senhor está com a razão. E Chico continuou a sua narrativa depois de tomar um belo gole de café e falou: Guerra Junqueiro procurou-me novamente para escrever. Então falei franco ao espírito. Atacar os padres, não. Se você quiser escrever sobre outros assuntos, estou às ordens, mas atacá-los, não. Ao que Guerra Junqueiro me respondeu: pois então, Chico, eu não escrevo. Por enquanto, não mudo de opinião. Não sei escrever sem atacar o clero. O médium concluiu: vejam vocês como as críticas me serviram. Aquele senhor simpático que me alertou, eu nunca mais o vi. Eu trouxe
essas duas entrevistas do Chico, trechos, obviamente, para que nós possamos ter em mente que as críticas são necessárias e adotarmos os critérios do médium. Orar, verificar se as críticas são realmente construtivas, se elas partem de um coração que de alguma maneira está pleno de verdade, que deseja de alguma forma nos ajudar, ou se é uma crítica infundada. Mas sempre evoluiremos cada dia mais quando verificarmos que as críticas têm fundamento, procurarmos, então, corrigir os erros ou os defeitos ou a maneira errônea de interpretação e modificar a nossa conduta. Se verificarmos que as críticas são infundadas, são até maldosas, nós devemos abençoar e passar. Fazemos a nossa oração, entregarmos a Deus e seguirmos em frente. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos ouvir agora o Dr. Luiz Gustavo com Saúde e Espiritualidade. Olá, caros amigos. Neste ano de 2015, iniciaremos um novo bloco no programa Portal de Luz, chamado Saúde e Espiritismo. Este bloco é idealizado pela Associação Médico Espírita de São Paulo e com o apoio da Associação Médico Espírita do Brasil e em parceria com o Grupo Espírita Caibar Schutel e editora Folha Espírita. O intuito desse bloco será de dar continuidade à abordagem de temas relacionados à saúde e sua interface com a doutrina espírita. Procuraremos fazê-la numa linguagem clara e acessível, sempre procurando destacar a importância da autoevangelização, da prática da caridade e da fé raciocinada no processo de busca pela saúde integral. A Associação Médico Espírita de São Paulo foi fundada em 1968 e trata-se de uma organização religiosa, científica, cultural, beneficente e sem fins lucrativos que tem por finalidade o estudo da doutrina espírita codificada por Allan Kardec e de sua fenomenologia, tendo em vista as suas relações, integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e das ciências, em particular da medicina, procurando fundamentá-las através de estudos, idealização e realização de experiências e investigações nesse sentido. A construção deste conhecimento médico-espírita ocorre por meio de estudos e pesquisas que comprovem o paradigma espírita. Entre outros princípios, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade entre espíritos, a reencarnação, a constituição do ser humano em corpo físico, corpos sutis e espírito, demonstrando sua contribuição para o progresso da ciência e da medicina como um todo, dada a importância de que se revestem, evidenciando o caráter biopsico-sócio-espiritual de cada individualidade. Dessa forma, está atrelada à área educacional, pois visa levar estes conceitos à universidade e contribuir efetivamente para a mudança do paradigma materialista da ciência, vigente até o presente momento.
Faz parte, igualmente, dos objetivos da AME São Paulo difundir o ideal médico espírita, através de simpósios, congressos, vídeos, boletins e outros meios de comunicação, e vivê-lo no ambiente hospitalar e ambulatorial, não se reduzindo exclusivamente ao atendimento médico. Mais tarde, em 1995, foi criada a Associação Médico Espírita do Brasil, com o intuito de agregar todas as associações médico-espíritas existentes em nosso país. Contou sempre com o trabalho abnegado e de muito amor da nossa querida doutora Marlene Nobre, que desencarnou em 5 de janeiro deste ano. Doutora Marlene procurou vivenciar não somente os ensinamentos do Cristo, como também mostrou-se trabalhadora fiel na seara espírita através de seu exemplo de dedicação, estudo e divulgação da doutrina espírita. Dessa forma, no intuito de continuarmos as atividades por ela iniciadas, é que procuraremos semanalmente trazer alguns temas ligados à saúde e estabelecer seu paralelo e entendimento à luz do Espiritismo. Esperamos contar com sua participação enviando-nos perguntas, sugestões ou críticas que poderão ser enviadas através do site da AME São Paulo. E aproveito para convidar a todos vocês a participarem do Congresso Nacional da Associação Médico Espírita do Brasil, o MEDNESP, que acontecerá em Goiânia, Goiás, entre os dias 3 e 6 de junho de 2015, durante o feriado de Corpus Christi. Será a 10ª edição do MEDNESP, onde comemoraremos os 20 anos da fundação da AME Brasil. O evento tem por objetivo discutir ideias, estudos e pesquisas que levem a alma imortal à medicina, aos hospitais, consultórios e ambulatórios, contribuindo assim para a construção da espiritualidade na saúde. Para maiores informações e inscrições, acesse o site do MEDNESP. Será um prazer tê-los conosco. Um grande abraço e até o próximo encontro. No Portal de Luz, agora Sandra Marinho com Educa Tua Alma. Amigos e amigas, se procurarmos no dicionário o significado da palavra intransigência, encontraremos a seguinte definição: falta de transigência, intolerância, austeridade e rigidez. Intransigência é uma característica humana capaz de acarretar muito sofrimento, não somente ao intransigente, como também a todos que compartilham a existência com ele. Não é a intenção fazer apologia ao caráter moleirão, que a tudo cede, sem analisar quaisquer consequências de suas atitudes e decisões, bem como avaliar prejuízos que poderá ocasionar às outras pessoas. Por exemplo, o pai de família que tudo permite, que põe a direção do automóvel nas mãos do filho menor, sem pensar nas consequências. Do mesmo modo, a mãe que tudo cede ao filho ainda pequeno, que se desenvolverá sem limites, para nada, tornando-se verdugo do próprio lar. Não encontraremos exemplos somente nos pais amplamente transigentes. Se puxarmos pela memória, lembraremos de algum fato desastroso provocado por administradores, professores ou dirigentes muito transigentes. O espírito Humberto de Campos, no livro Contos desta e doutra vida, relata-nos um caso interessante ocorrido na Idade Média. Um orientador do escritor, lá no plano espiritual, contou-lhe que quando vivia numa aldeia do velho mundo, um jovem ferreiro que se apaixonou pela justiça e integrado a certa facção política, considerava inimigas todas as pessoas que não concordassem com seu ponto de vista. Para ele, tolerância era um grave erro, ou seja, tolerância zero.
Todos aqueles que não rezassem pela sua cartilha eram marcadas em seu livro negro. Desta forma, vivia entre intrigas e contendas, armando ciladas para os seus desafetos. Foi assim que um dia procurou um juiz local para reclamar do estado precário da única prisão existente, que não oferecia qualquer resistência à fuga dos bandidos. Ofereceu-se, inclusive, para reformar o cubículo a fim de torná-lo de fato uma prisão. O juiz era um homem ponderado e disse-lhe: "Meu filho, a justiça deve ser exercida com amor para não se tornar crueldade, visto que também nós um dia precisaremos ser justiçados." Mas o moço tanto fez que conseguiu o que queria e reformou totalmente a prisão com grades poderosas, implantou um sistema complexo de cadeados, instalou no centro do recinto uma coluna de ferro com algemas laboriosamente trabalhadas, o que impedia qualquer movimento daquele que fosse preso a esse verdadeiro pelourinho. O fato é que o jovem tornou-se um famoso artífice na construção de prisões, sendo chamado por autoridades de diversas cidades da época para realizar tal trabalho. Tornou-se um bem-sucedido empresário nesse ramo e, ao longo de 20 anos, contando com a colaboração de operários, construiu muitas prisões pelo mundo afora. Até que um dia, quando já havia se mudado para uma grande cidade, numa noite cometeu uma leve falta que inimigos gratuitos deram conta de concretizar. Assim, foi parar na cadeia. Quando já prisioneiro, ficou a matutar sobre a possibilidade de fugir dali com a ajuda de companheiros. Olhou à volta e qual a surpresa ao identificar sua marca nos ferros e perceber que foi encarcerado numa das prisões de sua própria fabricação e ali permaneceu trancafiado até a morte. Concluindo, meus amigos e amigos, é justo cultivarmos ideais e convicções que nos pareçam mais adequados. Porém, a lei de ação e reação está aí para nos lembrar que seremos tratados com o mesmo rigor com que tratamos os outros. Como gostaríamos que os outros nos tratassem em relação às nossas ideias, às nossas convicções, à nossa liberdade de expressão? Enfim, pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. Portal de Luz termina aqui e até a próxima semana.